Vamos ver como é que tá aqui as coisas. Estou vivo. Como é que tá o... Tá saindo o som, gente? Tá saindo o som, gente? Opa, tá saindo. Tá saindo o som, gente? Opa, tá saindo. Tá saindo o som, gente? Opa. Meu Deus. Muito som. Vou deixar esse aqui ligado. O áudio está ótimo, obrigado. Frater Sampaio está aqui. Okay. Melhor ficar no silêncio. O áudio está ótimo. Bom, vamos lá, né? Vamos testando aqui essa propaganda do meu curso de tarô aí que vai ficar rodando aí por um tempo. Depois eu tiro, né? Fica dando muito trabalho, a gente tira. Elias entrou também, obrigado, Elias. Já tem uma galerinha chegando. Obrigado, gente, por estarem aqui hoje. Eu vou passar alguns recadinhos antes de começar o tema. Eu não vou passar muitos recados não, tá? Mas vamos lá. O primeiro recado é esse que está passando aí na tela. Estamos aí na última semana para quem quer fazer curso de tarô comigo, né? Com um valor inicial. O que acontece? Eu vou aumentando o valor. Ele tem um valor no final que vai ser bem alto, esse curso de tarô, que na verdade a minha intenção é criar um portal de tarô, né? Onde a pessoa aprende a não só jogar tarô, como abrir a consciência com o tarô, abertura de consciência com o tarô. Então, a pessoa ela vai aprender a abertura de consciência. Então, ela, por exemplo, ela vai aprender como estudar o Apocalipse com o tarô, ela vai poder ter as chaves para estudar tanto a numerologia cabalística como a astrologia cabalística. Ela começa a andar ali de uma forma bem interessante aí, como é que você utiliza o tarô. E esse curso é com os 22 arcanos maiores, que já abre um universo enorme. Depois eu vou abrir dos arcanos menores, mas esse aí já vai abrir um universo muito grande. E o meu ensinamento, ele é de forma espiral, né? Eu até coloquei aqui, né? Até estava anotando, deixa eu ver o que eu tinha anotado aqui antes de começar a live, eu estava anotando, ó. É um curso dirigido sobre tarô com um método de ensino espiral. O que é um ensino dirigido? É aquele passo a passo. Antigamente existiam esses livros, né? Estudo dirigido de matemática, estudo dirigido de português. Esse não é um estudo dirigido de tarô, né? Quando você comprava um livro de estudo dirigido de matemática, o autor te ensinava matemática desde o início até um sistema bem mais complicado, até ficar bem complicada a matemática. Então, deixa eu fechar aqui eu estou criando esse curso de tarô está sendo criado em cima disso. E também um formato espiral, quer dizer, eu sempre volto no mesmo tema, só que num nível acima. Né? A escola em geral, ela é em formato de espiral. Estou olhando aqui, agora que eu estou vendo que minha câmera está toda fora do lugar. Só um momento. Agora está ficando legal. Agora sim, né? Tá mostrando a ponta da espada, né? Não quero mostrar a espada. Tem essa espada aqui na parede. Quero mostrar os livros. Então, vamos lá. Então, o que é um estudo em espiral? Né? Na escola pública, né? Ou melhor, na escola em geral, no prézinho você aprende, por exemplo, a desenhar. Você começa a aprender a mexer com a caneta. Na primeira, segunda e segunda série, você começa a aprender as primeiras letras, né, do alfabeto, então as vogais, as consoantes, e começa a juntar as palavras. E os números também, você aprende sobre os números. Lá para a terceira série, você já aprende a formar palavras, começar a ler textos um pouquinho mais complicados. Nos números, você já começa a aprender as contas de subtração, de adição e subtração, e vai subindo. Deixa eu deixar o meu gato entrar aqui. E aí você vai entrar logo, vai.
Essa gata aqui é uma dureza. Então, e aí os números vão aumentando. Então, vou mostrar você para o público. Ai, que sem vergonha aqui. A gordinha. Então, aí você aprende. Olha lá. Então, com a... Sem bagunça aqui, vai. Tô fazendo live. Vai dormir e vai me deixar em paz aqui com vocês. Então, vamos lá. E aí, lá para a quinta série, você já começa a aprender as contas, vai subindo, daqui a pouco você aprende equação de primeiro grau, e daqui a pouco você começa a juntar as letras com os números fazendo equação de segundo grau. Só que você sempre vai voltando no mesmo tema. Por isso que é um ensinamento em espiral. E é assim, eu estou explicando isso para explicar como é que é o meu curso de tarô. Meu curso de tarô é exatamente assim. Você aprende ali, primeira aula, você já aprende os 22 arcanos do tarô. Só que você e vai mudando o tema. Daqui a pouco você volta nos 22 arcanos de tarô. E esses 22 arcanos estão o tempo todo ali nesse curso. Recado número 2, estou passando aí também. O Instagram Morada do Conhecimento, ele já está aberto, né? Eu criei um Instagram para Morada do Conhecimento e eu estou postando, né? Eu vou postar também o material de apoio dos estudos desse que eu coloco aqui no canal. Por exemplo, eu ainda não coloquei, mas já tivemos estas lives aqui. E aí vocês devem lembrar desse pastor aqui. O pastor falou que o mundo ia acabar, esse pastor aqui. Eu vou colocar o vídeo dele lá no YouTube. Ou no Instagram. Aqui, ó, eu vou colocar sobre o que aconteceu na Páscoa. Você lembra que na Páscoa apareceram duas coisas, o Messias dos judeus, né, o Messias dos judeus, tem um vídeo, e tem um outro vídeo que é sobre o desfile egípcio da passagem das múmias. O vídeo é enorme, né, o vídeo do desfile egípcio tem mais de 1 hora, eu vou pegar os melhores momentos e vou colocar lá no Instagram. Aqui, eu vou conversar com a Gislaine, que fez o áudio, ou eu vou fazer um outro áudio, eu vou pôr o trecho do livro do Napoleão Hill. Sobre esse MC, eu não vou pôr nada lá, não, mas o Papa, que falou que os brasileiros são cachaceiros, vai estar lá no Instagram também. Então, eu estou montando aí o Instagram já está feito, tá bem bonitinho. E o segundo recado é esse, nos seguir aqui, ó. Seguir o nosso Instagram, @Morada do Conhecimento, tudo junto. Terceiro recadinho, segunda que vem, para quem tem curso de tarô, quem é meu aluno, segunda-feira que vem vai ter aula, né? Aula fechada, não aparece no YouTube, né? E na terça-feira, em vez de eu fazer a live, né, não vai ter esta live comum. O que vai ter é o capítulo 4 do livro Abra Sua Mente para Receber. Porque o que acontece? Já vamos lá. Essa daqui é a série, né, que está saindo do Abra Sua Mente para Receber. Então, já tivemos o primeiro capítulo, o segundo capítulo, e tivemos o primeiro, segundo e terceiro capítulo. E o quarto capítulo ficou para o dia 15/6, na próxima terça-feira. Por que ficou para o dia 15? Porque o que acontece? Toda terça-feira tem uma live. Até aí tudo bem. Esse projeto que é o Café com Estudos é uma quarta-feira sim, uma quarta-feira não. O problema é que na próxima quarta-feira, dia 16, é o meu aniversário. E eu não vou fazer live. Eu pensei que eu ia fazer live, mas ao que tudo indica, eu vou ter passar o dia com a minha família. Então, não vai ser que nem o ano passado que eu fiquei fazendo live no dia do meu aniversário. Este ano aqui, né, já estamos um pouquinho fora da quarentena, tudo, então eu vou passar o dia com a minha família. Para não ficar muito longe, muito espaçado, eu vou colocar aí o Café com Estudos no dia 15, um dia antes. Eu vou colocar aqui esse estudo. Essa daí era o terceiro recado. O quarto recado.
que acontece? Quarto e último recado. Esta live aqui, ela é um reboot desta outra live que está no canal também, que é o 10 dicas para você aprender ocultismo. O que ocorre? Tudo que está lá no canal Caminho do Peregrino, eu estou passando para o canal Morada do Conhecimento, porque o Caminho do Peregrino ele vai ter eu vou continuar com a estrutura dele, e ele vai ter um projeto voltado ao desenvolvimento pessoal. Então vão ser vídeos sobre PNL, sobre astrologia, sobre numerologia, sobre cabala, tudo isso para melhorar a vida das pessoas. E lá também não tem live, não vai ter mais live, as lives estão vindo tudo para cá. Aqui não, aqui tem tudo isso, autoajuda, né, tudo que tem lá no Caminho do Peregrino está vindo para cá. E tem as lives também, ela é bem diferente. E aqui na Morada do Conhecimento eu estou abrigando todo o material que era da parte antiga do Caminho do Peregrino, também do canal A Caixa, que vai deixar de existir. Né? Por enquanto ele está lá, está parado, mas todo o material vai vir para cá. E o antigo canal Mondo del Manto, que eu tinha criado e está oculto, os vídeos estão todos guardados. Eu vou subir tudo aqui na Morada do Conhecimento. Aqui vai ser o encalhe de vários assuntos diferentes. Bom, e tudo que eu estou subindo os vídeos antigos aqui, estou reassistindo. Então esse vídeo aqui, que é o 10 dicas para você aprender ocultismo, eu assisti de novo. O começo foi muito bom, mas depois eu olhei e falei, esse vídeo está muito ruim. O começo é bom, mas depois eu desando. Então eu falei, putz, tem que fazer um reboot deste vídeo. Eu estava aprendendo a fazer lives, não tinha todos esses recursos que eu estou tendo agora aqui de aplicativos e tudo mais. Então, deixa eu sumir que só foi. Eu estava começando, então foi bem... Não gostei desse vídeo. Eu estou fazendo esse reboot aqui, tentando consertar o vídeo número 9, a live número 9 que eu fiz do Caminho do Peregrino, e já está aqui na Morada do Conhecimento. Dado todas essas explicações, podemos então começar a live. Mas antes, deixa eu olhar quem que está aqui. Deixa eu ver o que todo mundo está falando aqui. O Frotter Sampaio, boa noite, né? Elias, boa noite. Lucimara está aqui, boa noite. Lucimara, Dora Rocanato, boa noite também. Rosângela Cassonato, muito obrigado, boa noite também. Lucimara, a Isis está linda e gorducha. Ela está gordinha mesmo, viu? E a Genilza Cardoso também está aqui, boa noite. Obrigado. A Isis está demais, viu? Vamos lá. Então a pergunta é possível aprender ocultismo sozinho ou sozinha? Primeiro, a gente tem que ter por base o que é ocultismo. A expressão ocultismo, que é utilizada por muitas pessoas como algo misterioso, como algo sinistro, como algo que faz assim, algo tenebroso até, né? O ocultismo, parece que tem a ver com satanismo e tudo mais. Ocultismo, segundo o Francisco Valdomiro Lorenz, é algo que está... É um conjunto de ciências, se é que eu possa falar isso, que existe um conjunto de ciências, já que no ocultismo são, na realidade, pseudociências, porque para algo se tornar científico, eu tenho que comprovar cientificamente aquilo e repetir um padrão. Então, por exemplo, digamos que a lei de Newton lá, toda ação tem uma reação, né, as leis de Newton. É óbvio que se eu pegar uma bolinha e bater na parede, ela vai voltar. Então, ação, bate e volta.
E toda vez que eu pegar uma bola e eu jogar na parede, vai bater e vai voltar. Então, toda vez ela volta. Então, é científico, é recorrente, eu consigo reproduzir aquilo. No ocultismo, muitas coisas eu não consigo reproduzir e nem mesmo explicar. Por exemplo, na astrologia, eu posso falar que uma pessoa é desta... Eu faço uma mapa astral dela. E eu explico, essa pessoa é assim, 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 assado. Mas eu não... Eu vou explicar. A pessoa que me ouve vai entender isso, vai falar, eu sou desse jeito, mas eu não consigo comprovar cientificamente por que ela é desse jeito, por que acontece aquilo. Eu não consigo comprovar. Então, isso é interessante. Então, o primeiro ponto é esse. O primeiro ponto é que o ocultismo ele é um conjunto de pseudociências que está oculto à maioria das pessoas porque elas não se dedicam a estudar. É isso que o Lawrence fala. Está oculto às pessoas porque as pessoas não vão atrás para saber. Não é algo que é ensinado nas escolas, não é algo que é falado na televisão. Por muito tempo houve um tabu enorme. Agora, né, com a internet e tudo mais, mas antigamente, se não tivesse internet, como é que você ia saber sobre o ocultismo? Através de livros. Só que se não tem internet, o livro também, antigamente, eu não sei por que deu uma barateada, mas o livro antigamente ele era muito, muito caro. E ao longo do tempo ele vem ficando cada vez mais barato. Às vezes teria que comprar o livro. Pior que comprar o livro, que livro comprar? Né? Que autor é bom, que autor é ruim? Qual que é bom, qual é ruim? O que eu compro? Então você ia ficar batendo cabeça. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é isso. O que é ocultismo? Ocultismo é algo que está oculto de muitas pessoas porque elas não vão atrás. Se você for atrás, você tem acesso a qualquer coisa. E se você for persistente, você tem acesso não só ao conhecimento, mas também a entrar em sociedades que, sei lá, que muita gente acha que não existe ou que é lenda. Se você achar e você realmente persistir, você entra em qualquer coisa. Você tem que merecer, né? Porque tem muitas organizações que são lendas. Então, se você bater cabeça, você acha, você se esforça, mas tem que ir atrás. Tudo isso está oculto de pessoas que não estão interessadas a ir atrás disso. E aí já sabe o que é o ocultismo, né? O ocultismo é esse conjunto de pseudociências. Então, entra aí astrologia, cabala, tarô, alquimia, poderes mentais, telepatia, tudo você joga na mesma. Até radiestesia, que agora estão comprovando cientificamente, está lá dentro também. Física quântica está lá dentro também. Ah, mas é comprovada a física quântica. Sim, mas a física quântica que o pessoal fala na internet sobre o poder da mente e tudo mais, não é ciência. A física quântica é aquela que o pessoal estuda na faculdade, que é um pouco diferente. Então, vocês já sabem o que é ocultismo. Aí agora a pergunta é possível estudar sozinho, aprender sozinho isso? Tem uma parte que é possível e tem uma parte que não é. Então, nós vamos dividir isso em dois tipos. Primeiro tipo. Primeiro, eu vou colocar em ocultismo a própria religião. Tudo bom? Vamos colocar que religião está junto com o ocultismo, tá? Porque a religião ela tem a parte oculta dela. Eu não considero, por exemplo, religião. Eu não estou falando da pessoa que vai lá e assiste a missa. Eu estou falando da pessoa que entra para a religião de uma forma ativa. Então, por exemplo,
Se você é católico, estou falando de você virar padre mesmo, monge. É isso que eu estou falando. Né? Estou falando de você ir lá assistir missa. Também dá assistindo missa, mas eu estou colocando junto, aí vocês vão entender também. Eu vou englobar tudo, né? O pessoal da missa também. Então, religião, ocultismo, magia, esoterismo, tudo que tem essa parte aí espiritualista, você divide em duas partes: prática e teórica. Aí a pergunta é possível estudar tudo isso sozinho? A teórica, sim. A prática, não. Prática, não. Por que não dá para fazer a prática sozinho? Eu vou dar um exemplo de catolicismo. Dá para eu ser católico sozinho, sem ir na igreja? Dá para eu ser cristão, ficar em casa, rezando, lendo a Bíblia, orando. Isso é ser cristão. Agora, católico, eu preciso de uma outra pessoa. Porque eu preciso ter uma iniciação. Aí você fala, nossa, como é que é a iniciação do católico? Você não é católico se você não for batizado, depois fazer a catequese, primeira comunhão, depois vem então é batismo, catequese, primeira comunhão, aí vem a crisma. Você tem todo um caminho. Você tem que ter uma iniciação, que é o batizado. É o início dentro da Igreja Católica. Então, a parte prática tem que fazer com alguém. O mesmo é em várias ordens esotéricas, e também ordens que o pessoal chama de, não de secreta, mas ordens discretas. Então, não dá para você ser um Rosa Cruz, um maçom, não dá para você ser um teósofo, se você não for lá e ter uma iniciação nessas organizações. Você pode ter o conhecimento teórico, mas a prática você vai ter que ir lá. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Magia, mesma coisa. A magia, até um ponto você consegue sozinho, mas vai ter uma hora que você vai precisar de alguém. E vai precisar também de iniciações, porque senão as energias não te respeitam. Tenta imaginar essas energias, por exemplo. Digamos que você, vou mexer com os 4 elementos. Com os gnomos, salamandras, silfos, todo esse povo aí. Ou você tem uma força de vontade muito grande, ou você tem uma iniciação para poder mexer com isso. Senão você vai ser arrebentado por eles. É algo muito parecido com um padre que tem que ter o padre da Igreja Católica, ele não pode ir lá e fazer um exorcismo. Ele tem que ter uma autorização da Igreja Católica. Mas essa autorização, o que é? Por que a Igreja Católica às vezes não autoriza? O cara vai ter que ir lá no Vaticano e fazer um ritual, e esse ritual vai autorizar ele a exorcizar uma pessoa. Entenderam? Não é essa uma autorização por escrito. Vamos mandar um ofício aqui, o padre pega o papel, leva até lá o cara que está lá possuído e leva o papel, agora eu tenho autorização, eu vim aqui te exorcizar. Não, ele tem todo um processo para ter essa autorização. O papel não quer dizer nada. Entenderam? A parte prática não tem como. Parte prática tem que ter mais alguém. É perigoso seguir sozinho isso. Pegar esses livros, eu vejo o pessoal pegando livros aí, comprando os livros da Madras, que é muito bom. A Madras é possivelmente, eu acho que a melhor editora hoje do Brasil é a Madras, né? Por muito tempo foi a editora Pensamento, hoje é a Madras, ou está empatada com a Pensamento ali, mas eu acho que a Madras já superou a Pensamento. Vamos ver se ela continua esse padrão, a Madras, porque teve o falecimento do Wagner Veneziani,
que era a alma da editora, mas eu espero que as pessoas que estão cuidando agora da Madras sejam tão competentes quanto foram o Wagner Veneziani. E me parece que estão sendo. Mas o que acontece? Aquilo ali é para quem já está dentro de alguma organização. Você vai lá e compra um livro do Aleister Crowley, aí está lá uma série de rituais dele. Aí você, sem conhecer ninguém, sem conversar com ele, eu vou montar aqui no quintal da minha casa. E aí, meu, qual o resultado disso? O que você imagina que vai acontecer? O Eliphas Levi, né, a thumb deste vídeo, tem lá a capa do livro Dogma e Ritual de Alta Magia. E foi escrito pelo Eliphas Levi, um dos maiores magos que já existiram. Uma pessoa que estudou muito, que sabia muito. Mas o que ele fez? Ele estudou, e aí ele ia lá e fazia magia. Estudou, ia lá e fazia magia. Mesmo sabendo tudo, tem um momento ali no livro que ele fala que ele foi invocar acho que é Tritemos. Eu acho que foi Tritemos que ele... Não, acho que foi o Tritemos que ele foi... Ele foi fazer uma invocação, que eu não lembro direito o nome da pessoa. Foi um grande um ocultista ali contemporâneo a Jesus Cristo. Ele estudou bastante, foi lá e foi fazer a invocação dele, foi fazer uma necromancia. E fez com uma espada. Essa entidade atacou ele, quase arrancou o braço dele. Ele sentia dores até a morte dele, até quando ele foi morrer, ele tinha dor no braço. Praticamente, quase perdeu o braço. E aí dizem que o motivo de ter dado errado essa magia foi porque ele usou uma espada, ele devia ter usado um bastão, uma bagueta. O Eliphas Levi, que estudou a vida inteira, cometeu esse erro. Imagina nós fazermos alguma coisa sem o apoio de um mestre, o apoio de uma egrégora, o apoio de outras pessoas que já fizeram isso antes. Então é perigoso fazer algo. Tudo isso é para dizer que é perigoso fazer sozinho a prática da magia, do ocultismo, do esoterismo. A menos que sejam coisas leves. Grande parte do que nós temos no mundo são práticas leves que afetam a nossa mente, o poder mental. Grande parte. Dificilmente, são poucas pessoas no mundo que praticam magia de verdade. A maioria é poder mental. E aí você fala, então, temos a prática e a teórica, né? Seria o ocultismo prático e o ocultismo teórico. E aí, parou o jogo? Já que não dá para fazer sozinho? Você precisa de outras pessoas? Não vai precisar parar o jogo. Porque vai ter o ocultismo teórico. O ocultismo teórico você consegue fazer sozinho. Dá para fazer sozinho. E aí você consegue aprender muitas coisas sozinho. Mas lembrando que você, estudando sozinho, você vai demorar muito. Enquanto que você entrar numa organização, ou pagar cursos, ou pagar... inclusive eu estou passando a propaganda do curso de tarô, né? Mas fica aí a dica. Mas aprender sozinho é possível? Eu vou passar algumas técnicas aí para aprender sozinho. Mas demora muito para chegar no objetivo. Tudo depende daquilo que você quer fazer. Tudo depende do seu objetivo. De repente, você quer só estudar sozinho. Tá aí tudo bem. Mas, de repente, você quer atingir determinados resultados. Para isso,
eu acho que você tem que entrar em organizações ou pagar cursos, pagar quem fez isso que você está querendo aprender. Porque essa pessoa vai te passar experiência, ela vai te passar a experiência daquilo que deu certo, daquilo que deu errado, vai te indicar os livros corretos, vai falar os livros que você não deve perder tempo lendo, vai te dar o pulo do gato. Isso você não vai ter sozinho. Uma outra coisa que é importante sobre o estudo da teoria, como eu falei, o Eliphas Levi sabia muito, e cometeu erro. E outros ocultistas também cometeram erros. O lema deles, e o lema dos alquimistas, é esse aqui, ó. Lege, lege, relege, ora, labora et invenies. Que quer dizer o quê? Lê, relê, ora, trabalha e encontrarás. Poderia ser o quê? Estude, reestuda, ore, esse ore é rezar, né? Trabalho é a realização da magia ou daquilo que você está querendo praticar. E você vai encontrar o quê? O objetivo daquilo que você está querendo ter. Digamos que seja telepatia. Estuda, reestuda, ore bastante, trabalhe, ou seja, pratique a telepatia e você vai conseguir encontrar o resultado da telepatia. Estou dando um exemplo. Você pode pôr o que você quiser. Então aí, deixa eu pegar um pouquinho mais aqui. Então agora a gente vai falar sobre estudar o ocultismo. Antes de estudar o ocultismo, antes de entrar numa organização, antes de pagar um curso, antes de ir atrás de um mentor, antes de tudo, quando você escolheu, ó, eu quero aprender tal coisa. Pode ser qualquer coisa. Astrologia, tarô, cabala, magia, técnicas de cura, qualquer coisa. Antes de procurar tudo, de começar qualquer coisa, você tem que fazer uma pergunta para si mesmo. Por que você quer aprender isso? Você pode ter milhares de motivos. O pior motivo, que é um motivo que, caso você tenha isso, eu já peço até para você esquecer. O pior motivo é a curiosidade. Se o objetivo é curiosidade, nem perca tempo. Já ouviu dizer naquela história que a curiosidade matou o gato? Então, por curiosidade, você pode aí entrar numa grande enrascada, porque curiosidade não é talvez o pior motivo para se envolver com isso. Segundo motivo porque não é legal você entrar, e eu vejo muita gente entrar nessa, é querer ficar rico ou obter algum tipo de poder. Eu quero aprender magia para ficar rico ou ter poder. Quero entrar em alguma organização porque eu quero ficar rico, eu quero obter poder. Talvez é o segundo pior motivo para você entrar nessa daí. Você tem que achar outros motivos mais nobres. Se você quer ficar rico, eu já te digo, né? Na cozinha da minha casa tem algumas frases que eu coloco, eu acho interessante, eu digito no Word e imprimo e colo na parede da cozinha para mim ler e com alguns dizeres ali. Tem uma frase que é muito interessante,
Porque o que acontece? Não tem nada de ruim em querer ser rico. Você tem que gostar de dinheiro mesmo. Dinheiro é uma energia. Para mim, a maior expressão de Deus é o dinheiro. Porque com o dinheiro, você consegue fazer, não tudo, né? Mas você consegue reproduzir numa escala bem menor o que Deus faz. Então, por exemplo, você conhece alguém que está doente. Deus pode curar aquela pessoa. Mas se você tem o dinheiro, você ainda pode ir lá e pagar um médico para essa pessoa. Você vira um agente de Deus na Terra. Por isso que eu acho que o dinheiro é a maior expressão de Deus. Você consegue fazer coisas, sendo bem empregado, esse dinheiro pode fazer coisas maravilhosas. Você pode ser um instrumento de Deus na Terra com esse dinheiro. Então é bom ter dinheiro. O que eu acho estranho é você aprender magia para querer ganhar dinheiro. Talvez o mentalismo, esse aqui essa parte aí de mentalismo, tudo bem, né? Afirmações, poder da mente, tudo bem. Criação mental, lei da atração, é uma coisa. Agora, magia, invocar anjos, invocar entidades por dinheiro, eu acho já um pouco mais complicado. Então, vamos voltando lá na minha cozinha, tem um dizer que é o seguinte: me apresente um vendedor que estudou sobre vendas tanto quanto um médico estudou sobre medicina. E eu te apresentarei uma pessoa rica. Vamos explicar essa frase. Um vendedor que estuda muito de vendas, muito, tanto quanto um médico ele estuda 5, 10 anos medicina. Agora imagina uma pessoa que estuda vendas durante 5 ou 10 anos. Esse cara vai virar um milionário. Então, se você quer ganhar dinheiro, esquece a magia. Vai estudar vendas. Vai fazer uma faculdade. Vai fazer outra coisa. Né? Magia, ocultismo não é para isso. É para outra coisa. Então, a primeira coisa que você vai fazer antes de querer estudar é se perguntar por que você quer aprender isso. Bom? Então, a preparação é essa. Ó. Por que você quer aprender o ocultismo? Aí digamos que a sua resposta não é nem ter poder, nem ficar rico, nem ganhar, nem a curiosidade. Né? Aí qual que é o segundo ponto? Você vai encontrar um lugar seguro e calmo para os seus estudos. Não dá para estudar no meio do barulho, com um monte de gente gritando, pessoas xingando o outro. Tem que ser um lugar calmo e seguro. Terceiro ponto, estar aberto para a verdade. A Sociedade Teosófica ela tem um lema que é muito interessante, que é aquele: não há religião superior à verdade. É algo mais ou menos assim. Eu acredito que é isso que está escrito lá. Não há religião superior à verdade. Então, quer dizer, a verdade está acima das religiões. Então, você provavelmente tem paradigmas. Paradigmas são ideias pré-estabelecidas que você tem na sua cabeça, que pode ter vindo dos seus pais, que pode ter vindo da escola, que pode ter vindo dos seus amigos, pode ter vindo de qualquer lugar. Mas são ideias pré-concebidas. Eu vou dar uma dica de como você começa a encontrar esses paradigmas. Você pega uma opinião tua e depois você vai pensar assim, da onde veio essa opinião? Bom, vamos colocar vamos modernizar um pouco aqui a live, né? Imagina, pensa assim, ó. O que você acha do Bolsonaro
E o que você acha do Lula? Põe pega-se um papel, caneta, escreve assim, ó, Bolsonaro é, Lula é. Preenche com o seu adjetivo. Depois, você vai se perguntar, por que eu tenho esta opinião? Quem falou sobre os dois para mim? Que veículo de comunicação eu assisti, sei lá, pode ser a televisão, pode ser a internet, que me fez eu pensar nesta opinião? E aí você começa a ter um exercício, e você vai chegar na conclusão de quem foi a primeira pessoa que falou sobre esses dois para você, tanto um depois do outro. E você começa a caçar a origem dos seus pensamentos. Por que eu gosto disto? Por que eu não gosto daquilo? Será que eu realmente não gosto ou alguém fez eu não gostar? Eu conheço um monte de gente que fala que jiló é ruim e nunca comeram jiló. Eu mesmo acho que o jiló é ruim. Porém, eu nunca comi jiló de nenhum jeito. Eu acho que é refogado o jiló. Todo mundo fala que é ruim. Então, eu acredito que é ruim também. Mas eu não comi o jiló. Entendeu? Você tem isso dentro de você. Quem é Jesus? Quem é Buda? Quem era o diabo lá que tentou Jesus no deserto? Quem era Lúcifer que estava ali, que tentou Adão e Eva? Quem colocou essas ideias na sua cabeça? E aí você começa a extrair os paradigmas. Quando eu fiz aquela primeira live, aquela primeira versão, que é essa live número 9 aqui, ali eu falei sobre paradigmas também. E eu fui atrás de 3 paradigmas, que eu vou repetir aqui, é sempre bom. O primeiro paradigma, os 2 primeiros é do Bob Proctor, eles são muito conhecidos, onde o primeiro é aquele onde o Bob Proctor ele fazia muita comida com a mulher dele. Ele fazia comida com a mulher, e aí a mulher dele pega um peixe, ela ia assar um peixe, ela corta a cabeça do peixe e põe na bandeja e põe para assar dentro no forno. E aí o Bob Proctor chega na mulher, esposa dele, e pergunta, por que você arrancou a cabeça do peixe? Aí ela fala assim, porque a minha mãe me ensinou assim. E o Bob Proctor vai lá e fala com a mãe da esposa dele. Por que você ensinou a minha esposa, que é a tua filha, a cortar a cabeça do peixe para assar? E a mãe da esposa dele fala que quem ensinou foi a mãe dele. Aí foi lá na avó, na terceira. Ele perguntou, por que você ensinou a tua filha, que ensinou para tua neta, a cortar a cabeça do peixe para colocar para assar dentro do fogão? Aí a avó, já velhinha, fala, olha, eu cortava, eu não corto mais a cabeça do peixe, eu cortava a cabeça do peixe para poder caber na assadeira, que a minha assadeira é pequena, para colocar para colocar no forno e assar. Ela cortava. Então, ela tinha uma atitude, então ela fez algo assim, ensinou a filha, não falou por que ela fazia aquilo, a filha dela começa a repetir sem questionar, e ensina a outra filha dela e vai indo de geração para geração, e ninguém questiona. Ninguém questiona por que estão fazendo aquilo. Um outro modelo, ou outro paradigma, ou melhor, ainda nesse, se questione se tudo aquilo que os seus pais te ensinaram
quem ensinou eles? E será que ensinaram correto os seus pais? Entendeu? Porque pode ser um erro de geração para geração. Pequenas coisas. Tem gente que não toma, por exemplo, suco de manga com leite. Acha que se tomar um suco de manga com leite, morre. Isso começa lá na época da escravidão. Porque tinha bastante manga, e aí o dono dos escravos, falava para os escravos, olha, se você comer manga e tomar leite, você pode morrer. E essa lenda foi se espalhando. Por quê? A manga os escravos comiam. Porém, o dono deles não queria que os escravos roubassem leite. Então, a pessoa comia manga e aí ficava impossibilitada de roubar leite. Era uma das formas de fazer isso, né? Ou a pessoa não ia comer a manga e ia tomar o leite. E o pessoal vai repetindo isso. Acabou a escravidão, tudo. Ninguém toma leite com manga. Só para ter uma ideia. Outra do Bob Proctor, ele estava comendo, acho que brócolis, aí ele corta a parte de cima, né, que é o talo, e ia jogar fora a parte de baixo. Aí a mulher dele corta o talo e ia jogar a parte de baixo fora. O Bob Proctor para de novo e fala, para, por que você fez isso? Porque tem que jogar fora, que a gente vai comer o talo. Ela fala, não, a gente come a parte de baixo, o talo a gente joga fora. Então ele descobriu que, porque assim, ele era de uma parte dos Estados Unidos e a esposa dele era de outra parte dos Estados Unidos. Aí ele descobriu que numa região, o pessoal comia o talo e jogava a parte de baixo fora. E na outra região, o pessoal jogava o talo fora e comia a parte de baixo. Então, eram paradigmas de duas regiões diferentes. E a última, que é aquela que a gente tem sempre, que a gente julga as pessoas sem... A gente vê uma cena e nós não questionamos aquela cena, e nós julgamos. Acontece muito isso. Então, tem o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que o Covey, né, que é o que está escrevendo o livro, ele fala que estava no aeroporto, ele está sentado no aeroporto, aparece um senhor com 2 crianças, aquele senhor, ele senta, olha para o horizonte, nem liga para as crianças, não está nem aí, e as crianças começam a fazer um fuzuê no aeroporto. Eles estão, na realidade, eles estão na sala de espera, esperando para ser chamado para ir para o avião. Então, aquele senhor senta, aquelas crianças chegam lá, viram lata de lixo, pegam as revistas e fica jogando uma na outra, começam a destruir aquilo tudo. E o Covey, ele começa a ficar incomodado. Ele fala, nossa, mas que pai displicente, mas que pai que não tem educação, que não passa educação para os filhos, que pai... né, como que pode ter uma pessoa assim, tá nem aí para os filhos? Aí o Covey vai lá e senta do lado desse pai, começa a conversar com ele, e fala, nossa, são agitados os seus filhos? Daí o pai dele, sim, são agitados. Não, ele chega assim no pai e fala assim, são seus filhos? São meus filhos. E o cara olhando para o horizonte, nem liga muito pro autor. Eles estão agitados, né, o autor fala. E aí o pai pega e revela. Eles estão agitados. Eu estou deixando eles extravasarem, soltarem essa energia toda. Nós estamos vindo do enterro da mãe deles. Quer dizer, a esposa daquele cara e a mãe das crianças tinha morrido. Por isso que ele não estava nem aí, ele estava meio anestesiado com a morte da esposa, e as crianças deviam estar, assim, soltando aquela energia. Imagina se descobrir que a sua mãe morreu, e ainda criança. E aí o corpo pensa assim, poxa, isso é um paradigma. Eu vejo uma outra pessoa, mas eu não estou na pele daquela pessoa para saber por a situação que ela está passando, para ela estar fazendo isso. Nós julgamos outras pessoas e a gente não está na pele das outras pessoas para saber o que levou essas pessoas a chegarem ali.
Tudo isso é paradigma. Tudo isso você tem que tirar, limpar isso de você antes de querer estudar ocultismo. Se você tem preconceito, você não vai andar no ocultismo. Você não vai chegar, não vai conseguir entender muito. Se você achar que o certo é certo o tempo todo e o errado é o errado o tempo todo, você não consegue andar no ocultismo, você não consegue entender nem as religiões direito. E aí depois que você tirou tudo isso, nós vamos aí para 7, né, formas de estudar o ocultismo na parte teórica, a parte teórica do ocultismo. Eu vou dar uma olhadinha aqui como é que está o chat de vocês, e aí eu continuo. Eu parei aqui na Dora, né? Boa noite. A Rosângela Cassonato, boa noite. Lucimara, boa noite. Genilson, boa noite. Frater Sampaio falando aqui, ó. Ninguém consegue comprovar, mas também ninguém consegue provar que não existem certas energias ocultas. Porém, podemos sentir seus efeitos. É isso que eu falei, né? Não tem como comprovar mesmo. Precisamos de uma egrégora. Acho que você está falando para praticar magia. Sim, você precisa de uma egrégora para te proteger, depende do que você for fazer. A Isaura tá aí. Isaura, boa noite. A Lucélia, boa noite a todos. Gratidão, Lucélia, boa noite também. Obrigado por a presença de todos. E aproveitar e falar para a Isaura, por favor, me chamar no WhatsApp, que eu preciso falar com você. Bom, eu usando a live para dar recado. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a técnica para estudar esoterismo, ocultismo e tudo mais sozinho. Deixa eu só abrir uma tela aqui para mim, para eu poder enxergar, porque parece que ficou tão pequenininho o negócio. Vamos lá. Estamos caminhando para o final já, viu? Parece que finalmente eu vou fazer uma live de menos de 1 hora. Não, não vai dar. Mas vamos tentar. Primeira coisa que você vai fazer. Eu quero estudar ocultismo. Escolher o objeto do estudo. Legal, você decidiu. O que você vai estudar? É tarô? É astrologia? É cabala? Escolher o objeto do estudo. É a primeira coisa. Esse é o princípio. E vai focar nisso, né? Aí vem a segunda. Quebrar os paradigmas. É aquilo lá que eu falei. Uma forma de quebrar paradigma também é assim. Você vê duas opiniões contrárias sobre o mesmo assunto. Então, você pega uma pessoa, digamos que você quer aprender astrologia. Você vai estudar astrologia. Tem um monte de gente que ensina, eu também ensino astrologia, né? Mas que o curso de astrologia meu vai demorar um pouco, mas você vai estudar astrologia com uma pessoa. Aí você vai procurar quem fala mal da astrologia. E por que fala mal da astrologia? Você pode pegar isso para tudo, ó. Estudar tarô e ver quem é que fala mal do tarô. Por que está falando mal do tarô? Tem que ter os dois lados. É uma forma de mexer nos paradigmas. Criar um método de estudos e sempre estudar um pouco por dia. O que acontece? Vale mais a pena você estudar um pouco por dia do que você pegar e resolver. Vale a pena assim, você estudar 1 hora por dia, por exemplo, para sempre, por meses e meses, do que você estudar, por exemplo, 5, 10 horas por dia, e daqui a pouco você enjoar e parar. É melhor você fazer um pouquinho por dia, do que você entrar de cabeça e daqui a pouco enjoar e parar. Um pouquinho por dia você evolui mais. Porque você estuda um pouquinho hoje, e aí você esquece. Você estuda um pouquinho hoje à noite, aí você vai dormir pensando nisso. Amanhã você vai trabalhar bastante, e amanhã à noite você estuda de novo. Esse período de intervalo pode ser que você tenha uns flashes no serviço, no ônibus, no carro, quando você está indo trabalhar. Você começa a ter
ou um pouco, uns flash, ou mesmo quando você estiver dormindo. É importante ter esses espaços de tempo. Ler livros, ouvir audiobooks e ver vídeos sobre o tema. Bom, digamos que você vai estudar tal coisa. O ideal é você ler bastante livros, bastante. Né? Como você está sozinho, você vai perder mais tempo, porque você não sabe qual é que livro é bom e que livro é ruim para estudar. Tem muita porcaria. Tem livro bom? Tem. Mas tem muita porcaria por aí. Muita. Então você vai ter que peneirar os livros e estudar. E aí, o que acontece? Quando eu comecei, era só livro mesmo. Então eu pegava o livro, eu ia trabalhar, né? O que acontece? Eu moro em Guarulhos e eu sempre trabalhei em São Paulo. Quase todos os meus empregos foram em São Paulo. Então eu pegava ônibus, metrô, demorava 1 hora para chegar no serviço. Eu sempre andando de mochila, eu sempre estava com 1, 2, 3 livros no bolso, na mochila. E eu ia lendo no ônibus, em pé, sentado, ia lendo no metrô. Onde eu ia, eu lia. Eu ia no dentista, eu ia no médico, eu ia cortar o cabelo, tinha que ficar esperando, né? Você vai cortar o cabelo, você tem que ficar lá esperando, em vez de ficar lendo aquelas revistinhas, revista de fofoca, aquele monte de gente, coisa que não presta, leva teu livro e lê o livro lá que você está estudando, aquilo que você está estudando. Isso daí essa era a ideia antigamente. Hoje em dia você tem audiobook, inclusive no YouTube aqui, muitos audiobooks. Atualmente eu estou ouvindo o manuscrito original do Napoleon Hill. Ele tem 26 horas, acho que o audiobook todo, eu já ouvi por volta de 13, 14 horas. Imagina, um audiobook de 26 horas. Então, quer dizer, é um livro de 600 páginas. Se você fosse ler ele, dependendo do teu ritmo, você pode demorar até... Né? Tem gente que lê, sei lá, em 1 mês, 2 semanas. Eu, no meu ritmo, ia demorar 6 meses, 1 ano. Como o audiobook é muito mais rápido. É alguém que está lendo para você. Então, o audiobook ajuda. Tem outra coisa. Como eu estou aqui sozinho, eu ouço o audiobook enquanto eu estou está lavando louça, lavando a cozinha, fazendo comida, limpando a casa. Né? Eu tenho um período, né, da semana que eu tenho que limpar a casa. Né? Isso quase todo dia eu tenho que fazer alguma coisinha para casa, senão a casa vira uma bagunça. Ela já é meio bagunçada, né? Se eu não fizer isso, aí fica pior. Então, aquele período que eu estou fazendo algo, um serviço físico, eu estou ouvindo o audiobook. É melhor que você ouvir música, ouvir outras coisas. Pode ouvir música também, mas você pode otimizar mais o seu tempo. Você está no carro, você ouve o audiobook no carro, dirigindo. Você põe no celular o audiobook e vai ouvindo no celular quando você está no ônibus, no metrô. Então, tem isso tudo aí. Então, estude dessa forma o objeto que você está estudando aí. Então, ler livros, ouvir audiobooks, ver vídeos sobre o tema. Aí é difícil também, né, gente? O que acontece? Da mesma forma que existem vários livros bons e ruins, aqui no YouTube tem vários vídeos bons e também vídeos ruins, que podem, inclusive, te ensinar o errado. Como fazer errado. Tem muito disso aqui no YouTube. Muito. Mas, desde que você sabe quem é o cara certo, veja também os vídeos. É tudo que te ajuda a aprender aquilo que você está querendo. Você tem que fazer tudo aquilo que te ajuda a aprender. O 5. Se possível, conheça pessoas que estudam este objeto e cumprimente-as. Na impossibilidade, se conecte com mestres mentalmente. Bom, vamos lá. Como que é isso? No outro vídeo, neste daqui, eu comento meio por cima e eu repito agora, com um pouco mais de ênfase. O Yogananda, ele tem um livro
sobre sucesso, onde ele fala o seguinte, que você... ele fala a seguinte coisa. Um monge pobre, né, um monge muito espiritualizado, era pobre, ele cumprimentou um empresário que era rico e pouco espiritualizado. Quando ele cumprimenta, ele troca energias. É isso que ele fala. Essa troca de energia faz com que o monge perca um pouquinho da sua espiritualidade e ganhe um pouco de prosperidade. E o empresário, ele perde um pouco da sua prosperidade e ganha um pouco mais de espiritualidade. Há uma troca de energias. Aí, o que acontece? Se você conhecer pessoas que conhecem aquilo que você quer aprender, mesmo que ela não te ensine, cumprimente ela. Se tem pessoas que têm as características que você gostaria de adquirir, eu quero ter dinheiro, vai lá e cumprimenta a gente que tem dinheiro. Eu quero ser mais inteligente, cumprimenta a gente que é inteligente. Se puder fazer amizade e trocar ideias, melhor ainda. Porque você vai captar dessas pessoas as características, ou a vibração, ou as ideias que elas têm. E isso vai internalizar em você e você vai começar a ser um pouco mais parecido com elas. É aquela história de que você é a média das 5 pessoas mais próximas de você. Então, se você quer ter prosperidade, você tem que andar com gente próspera. Se você quer ser gente inteligente, você tem que andar com gente inteligente e assim por diante. Você quer ter saúde, anda com gente com saúde. Aí vai indo. Então, cumprimente, isso é uma forma. Digamos que, porque aqui eu coloquei o quê? Na impossibilidade, se conecte aos mestres mentalmente. Que mestres são esses? Você vai pesquisar, digamos que você quer aprender astrologia, né? Ainda aquele tema lá. Você quer aprender astrologia. Você vai pegar, e aí você não conhece nenhum astrólogo. Você vai pegar a foto de astrólogos. Pode ser o Galileu, né? Galileu Galilei. Pode ser Copérnico. Pode ser o Nostradamus. Pode ser até os mais recentes aí, o Mar Cardoso. Pega uma foto deles. Começa a fazer um culto à imagem deles. Não se preocupa, você não está fazendo nenhuma necromancia nem nada. O que você vai fazer é orar por eles e pedir para se conectar com a inteligência dessas pessoas. E pedir, de alguma forma, que esse conhecimento chegue até você. Que pode ser que esse conhecimento vem através do sono, através de você, do seu sonho, você se conecta com essas inteligências. E quando você menos esperar, você vai estar aprendendo de uma forma mais fácil aquilo que você quer aprender. Se for magia, se conecta aí com Eliphas Levi, Papos, Stanislas Guaitá, todos esses magos aí, faz uma lista de magos e tenta se conectar com eles. Estudar quem estudou o objeto, a biografia, e ver diferentes opiniões. Isso eu já tinha falado antes, né? Você... sei lá, se você for estudar, por exemplo, astrologia, você vai pegar um grande astrólogo e vai estudar a biografia dele. O que levou ele a acreditar na astrologia? O que levou ele a estudar astrologia? E aí você vê opiniões contrárias. Como eu falei antes, quem fala mal da astrologia? Quem fala mal dessa pessoa que você está estudando a biografia? Pega as opiniões contrárias e ali você vai criar uma nova opinião que vai ser a sua. O método do caderno de estudos, o método das pastas de estudos e o método de notas de rodapé. E aqui a gente encerra. Bom, como são os cadernos de estudo? Como é que eu faço?
É que eu estudo pra caramba. Deixa eu tomar mais um pouquinho. Eu estudo muitas e muitas coisas, mas eu vou falar, são os 3 métodos mais importantes que tem. O primeiro é o seguinte, é o do, deixa eu ver como é que para eu poder. O primeiro é o método de cadernos de estudo. Quando é que aqui eu vou juntar palestras, mas a ideia é estudar sozinho, né? Mas, por exemplo, quando eu vou numa palestra, e é algo que me interessa, como eu tenho um pouquinho de déficit de atenção, isso há mais de 20 anos eu faço, eu vou numa palestra, tudo o que o palestrante fala, eu anoto. Enquanto eu estou anotando, eu estou conectado com esse palestrante. Então, eu não consigo desviar do foco do tema, porque, como eu disse, eu tenho um pequeno déficit de atenção. Eu começo a assistir uma palestra, por melhor que ela seja, depois de uns 10, 15 minutos, eu começo a pensar em outra coisa, eu esqueço aquela palestra, começo a viajar. Se eu estiver anotando tudo que a pessoa está falando, eu fico conectado. Então, isso é uma coisa. Então, digamos que você está estudando, foi numa palestra, você anota tudo que o cara está falando. Se for um vídeo no YouTube, anota tudo que está naquele vídeo, desde que seja um vídeo bom, né? For um livro, começa a passar tudo para o livro. E aí você vai criando cadernos relacionados a esses estudos. Por exemplo, quando eu faço um curso, eu pego um caderno, primeiro que eu vou com folhas de rascunho e anoto tudo o que o professor está falando lá. Pá, 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 pá. Chego em casa, eu passo a limpo no caderno. E depois eu crio uma pasta sobre aquele tema. Então, por exemplo, digamos que seja tarô, esse que está passando aí. Eu fiz por volta de 10 cursos de tarô até o momento. E tem pelo menos 2 cursos que eu estou interessado em fazer também, porque aparentemente eu acredito que vai acrescentar alguma coisa. O que acontece? Cada curso, um é diferente do outro. Todo curso você aprende algo. Mesmo que a pessoa que está ensinando for ruim, eu aprendo pelo menos a forma, como não dar um curso de tarô, um exemplo, né? E no final, né, eu uso é uma outra frase que não é minha, mas eu também sigo, você nunca perde. Nunca perde. Quando você faz algo, ou você ganha, que era o objetivo que você tinha para fazer aquele algo, ou você aprende. Ou você ganha ou você aprende. Digamos que você quer vender um carro. Ou você vende o carro e você ganha, ou você não vende o carro, mas aí você aprende uma forma de não vender o carro. Entenderam? Mais ou menos. Assim, você sempre vai sair ganhando. Deixa eu pegar ali uma garrafa de água. Eu tô ficando com... Esse chimarrão não tá me ajudando muito, não. Então, o que acontece? O que eu faço? Então, digamos, são 10 cursos de tarô que eu fiz. São 10 cadernos diferentes. Então, eu vou lá e faço um curso. Todas as aulas eu anoto, eu copio toda a aula. Chego em casa, eu passo a limpo naquele caderno. Aula por aula. Essa é a opinião de um dos professores. Aí eu vou fazer um outro curso, faço a mesma coisa, é outro caderno. E aí eu faço outro curso, outro caderno. Aí são 10 cadernos. Só que aí, um curso ensina, tem alguma coisinha ali que eu vou usar para sempre.
O que eu faço? Eu vou pegando e coloco numa pasta. Eu cato uma pasta e começo a pegar as informações dos 10 cursos, a parte mais importante de todos, e vou montando um 11º curso, digamos assim, na minha cabeça. A minha opinião sobre aqueles 10 cursos. Só que a ideia aqui do vídeo é que você vai aprender sozinho. Então, você vai fazer isso com livros. Vai fazer o resumo de um livro sobre o tema que você está estudando. Depois você vai fazer o resumo de outro livro sobre o tema que você está estudando. E aí depois você vai fazer um apanhado e criar a tua opinião. Aí esse é um dos métodos de caderno. O segundo método é as pastas de estudo. Que eu falei que tem dois tipos que eu tenho. Uma é aquela que eu falei que eu vou ajuntando as informações de vários livros. Assim, cada caderno, quando eu monto um caderno, é a opinião daquele professor que me ensinou, ou daquele palestrante, ou daquele autor de algum livro. Mas quando eu monto uma pasta, eu pego a opinião deste escritor, a opinião deste outro, a opinião desta pessoa e vou montando um apanhado de estudos daquela pasta. Essa é uma das formas. A outra forma de usar pasta é a seguinte, por exemplo, recentemente não, o ano passado eu estava estudando marketing digital. Né? E também fazendo um aperfeiçoamento em programação neurolinguística. Aí eu comprei 2 pastas com plásticos. Né? Um dos cursos de marketing digital que tem essa pasta é um curso chamado Método... Como que é? Não é fórmula de lançamento, é fórmula... Oh, meu Deus. Bom, é o curso lá de um cara chamado Alex Vargas. Quem mexe com marketing digital deve saber quem é. Eu fui lá, comprei o curso do Alex Vargas. O que eu estou fazendo? Eu comprei uma pasta, um fichário, com muitos plásticos. Eu não terminei o curso ainda, mas cada plástico é uma aula dele. Cada saquinho plástico é o resumo de uma aula do curso dele. E tem um outro lá de programação neurolinguística, que eu estou fazendo também, mesma coisa, é uma outra pasta, cada aula é um saquinho plástico. Esse é outro método. E o último método de notas de rodapé. Esse aqui eu utilizo para estudar, por exemplo, Eliphas Levi, Helena Petrovna Blavatsky, qualquer livro muito complicado como esses aí. O que acontece? Eu tenho ele fisicamente e tenho ele em PDF. E aí, em PDF, eu vou imprimindo uma folha de cada vez. E aí, imprimindo essa folha, você imprime, por exemplo, vai o primeiro capítulo aí, de qualquer um deles, pode ele fazer Levi, Blavatsky, qualquer um que é complicado, Jacob Boehme. Você imprime lá uma folha, o primeiro capítulo, pega o primeiro parágrafo e recorta. Você imprimiu, por isso que você não vai usar o do livro, você não vai destruir o livro, você vai imprimir o PDF e vai recortar. Recortou o primeiro parágrafo desses autores complicados? Primeiro parágrafo, recortou. Pega uma folha de sulfite, ou uma folha de almaço, ou um caderno velho, começa a arrancar as folhas do caderno e cortar do lado, e você cola o parágrafo em cima da folha. Um parágrafo lá, ele fazer qualquer um. Colou o parágrafo, beleza. Lê o parágrafo, lê de novo, aí você pega uma caneta e anota o que você entendeu deste parágrafo. E aí você lembra que eu te falei da pasta de arquivo lá? Ó, você vai pegar e vai pôr em um saquinho. Recorta o segundo parágrafo, cola aqui em cima e anota o que você entendeu deste parágrafo aqui. E vai fazendo isso aí pode ser que demore anos. Vai fazer isso por anos.
Eu acho que esse é o princípio da nota de rodapé. Tem Bíblias, eu não sei se essa tá assim, viu, gente? Deixa eu ver aqui. Vou pegar essa aqui, velho. Não sei se essa tem. Eu sei que aquela Bíblia de Jerusalém, que eu não tô com ela aqui, tem. Essa não tem. Tem umas Bíblias que você pega, tá o texto aqui e tem um monte de nota de rodapé aqui embaixo. Como você acha que o pessoal... Da onde vem essas notas de rodapé? A pessoa que fez pode ser um monge, sei lá, a pessoa que estava estudando a Bíblia, ele foi pegando, ele fazia isso, ele pegava lá um parágrafo e anotava tudo aquilo que ele sabia. O que acontece? Você faz isso com qualquer livro, Bíblia, Livas Levi, Jacob Boehme, Blavatsky, tem lá Chaves de Enoque, livro de Urântia, falando desses livros complicados mesmo. Você faz isso, e aí essa pasta vai virar outro livro. É um livro falando do livro, assim. Nota, começa a fazer, explicar parágrafo por parágrafo daquilo que você está estudando. É um método muito bom para você aprender a estudar. Tudo isso que eu estou falando, gente, é o quê? Métodos para estudar o ocultismo teórico. Lembrando que isso daqui, se lembra lá dos alquimistas? Ó, lê e relê. Reza e depois trabalha para ter o resultado. Por quê? Então você tem que ler. Você tem que ler, reler, para depois praticar. Ler, reler e depois pensa em praticar. Entenderam da importância de estudar isso tudo? Eu vou dar um bônus aí para vocês. Digamos que vocês querem ler um romance ocultista. Vou dar um exemplo, Zanoni. Tem vários. Tem Entre os Monges do Himalaia, tem Uma Aventura entre os Rosacruzes, tem A Mansão Secreta dos Rosacruzes, tem um monte. Vamos dizer que você vai ler o Zanoni. Como é que se lê um livro desses? Você comprou o livro, antes de você começar a ler esse livro, estude a biografia do autor. Então, por exemplo, o Zanoni, o autor é o Buder-Lytton, que inclusive é contemporâneo do Eliphas Levi. Então você vai estudar a biografia dele. O que mais ele escreveu? Ele escreveu, acho que Os Últimos Dias de Pompeia. É ele que escreveu, o Buder-Lytton também. Então, o que acontece? Você quer entender o Zanoni. Zanoni é um romance, sim, meio complicado. Eu não terminei de ler, eu li metade dele e eu parei. Eu achei que eu não estava ainda no nível de entendimento. Mas digamos que você queira, naquela época, não entender, né? Eu estou querendo voltar a ler esse livro. Hoje eu já acho que eu tenho um pouquinho mais de entendimento. Porque é um livro feito em camadas. Zanoni é feito em camadas. O que é um livro feito em camadas? Você lê uma vez, é um romance. Só que aí você percebe que ele quer dizer outra coisa. Você lê de novo para ver o que ele estava tentando falar. Só que aí você descobre que tem partes criptografadas. Aí você lê de novo para entender a parte que estava oculta atrás dos... É um livro em camadas, o Zanoni. Mas aí o que você tem que fazer? Antes de ler ele, estuda a biografia do autor. Quem era Buder-Lytton? Onde ele morava? Qual era o país? Como era a religião da época? Como era a política da época?
Por que ele escreveu aquele livro daquele jeito? Para quem é aquele livro? Quais são as chaves, né, desse livro? Tem palavras-chave ali que você tem que trocar. Depois que você fez tudo isso, aí você vai estudar o livro do Buder Lytton, lá, o Zanoni. Que tá, aí, pelo menos intelectualmente, você vai entender ele. Mas ele tem camadas. Não é a primeira vez que você vai entender aquele livro. Não é um livro fácil. E aí, isso daí era a minha live de hoje. Deixa eu ver quem que tá aqui. A Genilza falando que não tem nenhum preconceito. Eu tô ficando com dor de cabeça de tanto que eu tô falando, gente. Eu não tô muito legal. Eu falei que eu tava no meu inferno astral. Eu tô no meu inferno astral. Semana passada eu estava muito mal, né? Hoje eu tô bem melhor, bem melhor. No dia seguinte eu já tava melhor, né? Mas hoje eu tô bem melhor. Mas bem melhor que semana passada, mas faz parte do inferno astral. Isso tá saindo, tá passando. Mais 2 semanas e começa a melhorar. Vamos passar aqui os recadinhos de novo? Turma, tá passando aí o recado, né? Para quem tiver interesse em fazer o curso de tarô. O meu curso de tarô, ele vai ser bem completo. É um sistema, segundo eu falei no começo da live, deixa eu ver como é que eu escrevi mesmo. É um curso dirigido sobre tarô com o método de ensino espiritual, espiral, desculpa, o método de ensino espiral. Quer dizer o quê? Que você estuda lá os 22 arcanos, começa a estudar o tarô, daqui a pouco você volta nos 22 arcanos, só que num nível acima, aprendendo mais, começa estudando, blá, 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 volta nos 22 arcanos e vai indo. É um curso onde você vai aprender a usar o tarô como um oráculo e como uma abertura de consciência. Então, esse é o curso de tarô que eu estou comercializando. E aí você quer falar comigo, DDD 11 996 30 84 61. Outra informação é o valor do meu atendimento de tarô, que também vai subir no dia após o dia 15. Então, quem tem interesse aí de ter atendimentos de tarô por um valor, ainda no valor antigo, entre em contato comigo. O WhatsApp está passando aí, ó. DDD 11 996 30 84 61. A outra informação é o Instagram, Morada do Conhecimento, onde eu estou colocando as informações, o material de apoio das aulas aqui, das lives que eu faço aqui para vocês. Outra informação importante, semana que vem, na segunda-feira, é aula de tarô para quem é aluno meu, é aula fechada, não vai ter aqui no YouTube, já estou passando o recado aqui, que é semana que vem. E também teremos o Café com Estudos do livro Abra Sua Mente para Receber. O 4º capítulo vai ser na terça-feira que vem. Tá aqui, ó. Dia 15/6, terça-feira, é o próximo Café com Estudos. É a continuação destas lives aqui, né? O Abra Sua Mente para Receber. Já teve o Abra Sua Mente para Receber, teve já o Dom da Libertação e o Dom da Profecia. E teremos o 4º capítulo na próxima terça-feira. Por que o 4º capítulo é na terça e não na quarta-feira? Porque quarta-feira é o meu aniversário e eu vou estar aí. Na quarta-feira vou passar o dia com a minha família, né? Com meu sobrinho. Meu sobrinho faz aniversário no mesmo dia que eu. E aí eu vou passar o dia com ele, né? A gente vai almoçar, jantar, tudo mais. Então, acredito que eu não vou chegar a tempo para fazer esta live. Então, eu estou antecipando. Café com Estudos vai ser na próxima terça-feira e obviamente não vai ter a live número... Meu Deus, que número que é a live aqui, hein? Bom, sei lá. A live número 42 não vai ser... Ixi, tá vendo? Eu fui mexer aqui para ver a live. Então, a live número 42 vai ficar para daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas teremos uma live e vai ser sobre gatos, viu? Daqui a 2 semanas eu vou estar falando, só que não é coisa normal não, viu?
eu vou falar sobre a influência dos gatos na vida das pessoas, na vida dos donos. Eu vou falar sobre a frequência em megahertz do gato e como ele influencia na frequência, na vibração do dono dele, entre outras coisas. Vai ser uma live especial para gatos, porque daqui a 2 semanas, né, na verdade, no dia... deixa eu ver se vai ser antes ou depois. É exatamente um dia depois. A live sobre gatos vai ser dia 22, dia 21. Dia 21 vai fazer 1 ano que eu adotei a Isis, que está aqui do meu lado, que apareceu aqui no comecinho da live e que está dormindo aqui. Né? O que acontece? Ela ouviu o barulho, veio aqui e está aqui. Daqui a pouco eu vou descer e ela vai se levantar e vai descer comigo, vai para a sala comigo. Ela vai me seguindo o tempo todo. É um barato o gato. E é isso, gente. Tô caminhando aqui para o final da live. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Rosângela Cassonato já dando gratidão. Obrigado, gratidão. Obrigado, Rosângela, pela presença. A Lucimara falando aqui. Eduardo Butterlighton escreveu também Vril, além de Zanoni, entre outros. Ele escreveu também Os Últimos Dias de Pompeia. Que eu pensei que eu tinha aqui. Que chato, hein? Não tá aqui mesmo. Era para estar aqui, Os Últimos Dias de Pompeia. Bom, já era. Bom, que estranho. Bom, era para Os Últimos Dias de Pompeia estar aqui. Bom, mas é isso. Elias, obrigado aí pela presença. Genilson, muito obrigado pela presença. Gratidão a todos. Fica aí como último recado aí. Quem tiver interesse no tarô, entre em contato. Fiquem todos com Deus. Já estou aqui há 1h30 falando. É isso mesmo? Tá brincando. Eu tô 1h30 falando. Gente, tá louco. Bom, gente, fiquem todos com Deus. Então, estou encerrando a live. Fiquem todos com Deus e até semana que vem, na próxima terça-feira. Tá bom? Desejo a todos aí muita saúde, amor e prosperidade. Até mais, gente. Gratidão pela presença.